Drex, o Brasil tinha um sonho bem grande de revolucionar o nosso dinheiro com esse projeto. A ideia era sim grandiosa, uma moeda digital inteirinha construída em blockchain. Só que esse sonho bateu de frente com a realidade. E agora? A gente vai entender o que deu errado e, mais importante, para onde que o projeto vai agora. Pois é, e essa é a pergunta que fica no ar, né? O que acontece quando o maior projeto financeiro de um país inteiro simplesmente bate num muro? O Drex prometia uma revolução, mas ele acabou encontrando um obstáculo tecnológico tão grande que forçou uma mudança completa de rota. E isso, olha, acabou revelando a distância enorme que existe entre a teoria do dinheiro digital e a prática do dia a dia. Então, para a gente entender essa reviravolta toda, a gente precisa voltar um pouquinho, lá para o começo. Qual era a grande visão por trás de tudo? Porque, olha, o plano original para o Drex era uma coisa incrivelmente ambiciosa. Era muito, mas muito além de ser só um Pix para as grandes empresas. Ok, antes de mais nada, vamos simplificar as coisas. O que é uma CBDC, essa sigla que a gente ouve tanto? Bom, é uma moeda digital de Banco Central. É basicamente o dinheiro que a gente já usa no dia a dia, só que ele já nasce digital. E é emitido e garantido pelo próprio Banco Central. É importante não confundir, tá? Não é uma criptomoeda tipo Bitcoin. É o nosso real mesmo, só que num formato novo, totalmente digital. Mas aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender a diferença entre o Pix e o Drex. O Pix, né, que já virou parte da nossa vida, serve para os pagamentos do dia a dia entre pessoas, empresas. Ele movimenta o dinheiro que já existe. Agora o Drex. O Drex foi pensado para os bastidores do sistema financeiro, sabe, para as transações gigantescas entre os bancos. A ideia não era mover dinheiro existente, mas sim criar uma forma completamente nova de ativo digital. Para ficar mais claro, vamos pensar numa analogia. Imagina um aeroporto. O Pix seria aquele sistema que leva os passageiros, que é o nosso dinheiro, para o portão de embarque na hora, de um jeito super rápido. Já o Drex foi projetado para modernizar a logística inteira do aeroporto. Os aviões, a carga, a liquidação entre as companhias aéreas, ou seja, os grandes jogadores do mercado financeiro. O foco não era o passageiro, e sim a eficiência do sistema como um todo, lá nos bastidores. E o sonho original era realmente ambicioso. A gente está falando de dinheiro programável. Imagina só, você vai comprar um carro. No exato instante em que o pagamento é confirmado, a propriedade do veículo já é transferida para você, automaticamente, sem precisar de cartório, sem burocracia. E como isso seria possível? Tokenizando os ativos, ou seja, transformando coisas como imóveis e carros em ativos digitais, tudo dentro de uma rede blockchain controlada pelo Banco Central. Só que essa visão, que era revolucionária, bateu numa parede. A tecnologia que foi escolhida para realizar esse sonho, o blockchain, acabou se tornando, ironicamente, o maior obstáculo do projeto. Ela trouxe um desafio técnico que, no fim das contas, se provou intransponível, pelo menos no prazo que eles tinham. E a jornada do Drex foi bem intensa e rápida, olha só. Tudo começou em 2020 com um grupo de trabalho só para estudar a ideia. Em março de 2023, o projeto piloto já estava no ar, rodando com grandes bancos e empresas de tecnologia. Mas foi aí, durante os testes, que os problemas mais sérios começaram a aparecer. Problemas fundamentais que forçaram uma mudança drástica de planos ali por meados de 2025. E esse problema fundamental acabou ganhando até um nome, o trilema do Drex. A equipe se viu tentando equilibrar três objetivos que eram essenciais, mas que, com a tecnologia blockchain disponível, simplesmente não conseguiam coexistir. Era literalmente um beco sem saída. E quais eram esses três objetivos que não se encaixavam? Bom, vamos lá. O primeiro, privacidade. Era preciso proteger os dados de todo mundo para cumprir a nossa lei de sigilo bancário, que é bem rígida. O segundo, supervisão. O Banco Central precisava ter visibilidade total de tudo para poder prevenir atividades legais. E o terceiro, programabilidade. Os contratos inteligentes precisavam funcionar perfeitamente em toda a rede. Então pensa comigo, como é que você garante privacidade total, que é exigida por lei, e ao mesmo tempo permite que o Banco Central veja tudo para combater crimes? E como fazer isso sem quebrar a capacidade da rede de programar contratos complexos? É como tentar montar um quebra-cabeça com peças que não se encaixam de jeito nenhum. Olha, um executivo do setor resumiu a situação perfeitamente para a revista Forbes. Ele disse basicamente o seguinte: se nem o Ethereum, que é uma das maiores redes blockchain do mundo, não conseguiu resolver totalmente esse equilíbrio entre privacidade forte e conformidade com as regras, seria irrealista pensar que um piloto de banco central
ia conseguir resolver isso magicamente em alguns anos. Isso dá uma boa dimensão do tamanho do desafio que eles tinham pela frente. Diante desse impasse tecnológico, não tinha muito o que fazer. O Banco Central tomou uma decisão que foi, acima de tudo, pragmática. Em vez de insistir no sonho, eles ajustaram o projeto para a realidade. E é isso que nos leva para o novo caminho que o Drex está tomando agora. E essa mudança de mentalidade ficou muito clara numa fala do novo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Ele deixou bem explícito que o foco não é mais a tecnologia em si, como o blockchain. O que importa de verdade é o problema que precisa ser resolvido. A ferramenta, no fim, se tornou secundário. A consequência direta disso tudo foi bem clara. O blockchain, que era para ser a grande estrela do projeto, foi deixado de lado, pelo menos para o lançamento inicial. E aquela ideia de tokenizar ativos em larga escala também acabou sendo adiada. Então, o Drex, de certa forma, renasceu, mas com um propósito bem mais específico, bem mais focado. Ele se tornou uma ferramenta para o mercado de crédito. O objetivo agora é otimizar como os ativos são usados como garantia em empréstimos. Ou seja, é um projeto de infraestrutura de bastidores e não mais aquela revolução que todo mundo ia ver e usar no dia a dia. Mas olha, essa mudança toda na parte técnica não encerrou o debate. Muito pelo contrário, a discussão sobre o futuro do dinheiro digital agora é outra. A pergunta passou a ser: quais são as verdadeiras promessas e os perigos dessa nova tecnologia para a sociedade? De um lado, a gente tem a promessa oficial, um sistema mais eficiente, que pode baratear o crédito e com a privacidade de todo mundo protegida por lei. Do outro lado, estão os críticos, que temem que uma moeda digital programável possa abrir a porta para um nível de vigilância e de controle sobre a vida financeira das pessoas que a gente nunca viu antes. E essa preocupação, esse medo, fica bem claro numa fala de um crítico do governo. Com o dinheiro programável, um governo poderia, em tese, restringir o uso dele. Seria possível criar um tipo de Drex que só pudesse ser gasto em certas regiões ou na compra de certas coisas. A preocupação é que isso pode até começar com regras que parecem razoáveis, como, por exemplo, impedir que um benefício social seja usado em jogos de azar. Mas a pergunta que não quer calar é: onde é que isso para? Qual é o limite? Isso tudo nos deixa com a primeira grande lacuna de conhecimento, a primeira pergunta que fica no ar. Se não vai ser com blockchain, que tecnologia o Drex vai usar no seu lançamento? A resposta para essa pergunta vai definir muito do futuro do projeto e das suas capacidades. A segunda lacuna de conhecimento, a segunda grande questão, é o próprio trilema do Drex, porque ele não desapareceu. Esse desafio de equilibrar privacidade e supervisão continua aí, sem uma solução definitiva. E isso não é um problema só do Brasil, tá? É um desafio para o mundo todo. No fim das contas, a jornada do Drex é um reflexo de um debate que está acontecendo no mundo todo. Será que a gente está caminhando para um futuro com muito mais conveniência financeira, mas pagando o preço de ter menos privacidade? Essa é a grande questão. A resposta ainda está sendo escrita e, com certeza, ela vai definir o futuro do nosso dinheiro.